Olá, gente, tudo bem? Então, dando continuidade, né, aos nossos estudos, como já falei para vocês, né, no nosso encontro online, a gente hoje, a partir de agora, a gente vai começar a viajar pelo universo social. Então, o que nos interessa agora é a nossa sociedade, as suas manifestações de pensamento, para assim a gente começar a construir textos que estejam relacionados diretamente à população. Então, a vida em sociedade ela exige organização para que o convívio entre as pessoas seja o mais harmonioso possível, sendo estruturado em diversas escalas, aí seja federal, seja estadual, municipal, e também em pequenos núcleos de vivência do nosso cotidiano, como nossa casa ou escola. Há regras específicas em cada local. Conhecer os princípios das relações com direitos e deveres e respeitá-los permite que exista convivência de qualidade em que não haja invasão do espaço do outro. Então, né, com essa introdução, a gente começa a desenhar a nossa escala de convívio a partir de regras, a partir de normas em que a gente precisa respeitar para que não haja essa invasão, né? Tanto do espaço físico quanto do espaço mental do outro. E aí a gente vai trabalhar a questão das normas e das leis. E aí aqui nessa imagem a gente percebe, né, os três poderes do governo, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Aqui nós vamos nos atentar mais ao legislativo, que ali, né, na legenda a gente vê que é a elaboração das leis, enquanto o judiciário vai aplicar e o administrativo, o executivo ele administra, né? Então nós vamos primeiramente nos focar a elaboração das leis em questão de governo, tá? E aí, para ficar um pouquinho melhor, vamos entender, né, os três passos. Então, o legislativo, que é o que nos interessa agora, é o poder que propõe as leis, as emendas à Constituição, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Ele é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O judiciário ele garante direitos e resolve conflitos entre cidadãos, entidades e Estado, zela pelo cumprimento da Constituição e dá a palavra final em questões que envolvam suas normas. Ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Órgão máximo e outros tribunais. O STF compõe-se de 11 ministros escolhidos pelo Presidente da República. E o Poder Executivo é o que dá direção da administração federal. Ele sanciona, promulga e veta leis. Coloca programas de governo em prática, exercido pelo Presidente da República, que também pode propor leis e emendas, e pelos ministros do Estado. Então, né, os textos de lei são da esfera jurídica, como nós estamos vendo, e são produzidos por legisladores, sejam eles municipais, estaduais ou federais, e possuem uma estrutura e elementos muito específicos. Então, aqui, né, nós estamos partindo da abrangência maior de lei, né, voltada para a questão do estado, do país, do município e da cidade. Lembrando que, como nós falamos lá no início, essas leis estão envolvidas em qualquer ambiente que a gente esteja. Então, essas são as leis maiores, digamos assim, mas há regras, né, e normas também que devemos seguir em outros ambientes menores, como o exemplo que nós temos, né, a casa, a escola, enfim, e tantos outros, né? E aí aqui nós temos um exemplo de como essas leis, né, federais, municipais e estaduais, elas aparecem. Então, essa é a estrutura que nós vamos trabalhar, a estrutura do gênero textual lei e norma. Então, eles sempre vão aparecer dessa forma. Então, temos lá, né, Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, já temos lá um cabeçalho, né, que mostra o número da lei e quando que ela foi elaborada. E aí nós temos a primeira coisa, que é a ementa. E aí isso aí a gente vai ver no final a descrição de cada uma, tá? Então aí
logo em seguida dessa situalização, né, dessa localização do número da lei e de quando foi criada, nós temos a ementa, que mostra que essa lei dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá providências. Então, a ementa é essa. E aí vem seguindo, título 2º dos direitos fundamentais. Essas reticências aí significa que tem alguma coisa escrita antes, e como nós estamos vendo é o capítulo 1º, que nesse caso aqui não vai ser mencionado. Então, no capítulo 2º dos direitos fundamentais, né, temos do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, o artigo 18A diz: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então aqui, né, nós já vimos o artigo e o caput desse artigo. Continuando, nós temos o parágrafo único. Para os fins desta lei considera-se: inciso 1º, castigo físico, a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em, nas alíneas, né? A linha A, sofrimento físico, ou B, lesão. Segundo, inciso 2º, né? Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, aí a linha A, humilha, ou B, ameace gravemente, ou C, ridicularize. Essas reticências aí também indicam que esse artigo continua, mas que aqui não foi mencionado, tá? Então, é essa estrutura que a gente tem que ter noção, né? Essa é a estrutura textual dos artigos, dos parágrafos voltados para as questões das leis e das normas. E aí, né, como eu falei, nós temos essa legenda sobre o que nós falamos, né, do que é a ementa, o que é o artigo, o que é o caput. Então, a ementa é a síntese do conteúdo da lei. Então, né, como se fosse um resumo do que a lei vai, sobre o que a lei vai falar. O artigo é a base da lei, ou seja, toda legislação possui ao menos um artigo. Então, né, a legislação brasileira ela vem sendo composta por artigos em que nós vamos nos deparar posteriormente ao caput, que é exatamente a explicação do artigo, sobre o que o artigo fala. Em seguida vem um parágrafo, quando é apresentado como parágrafo único, porque só tem um parágrafo, né? Que aí começa o desdobramento do artigo. Pode ter mais de um parágrafo, né? E aí, depois de desdobrar esse artigo, vão aparecer os incisos. Eles são representados por números romanos, e aí já é um desdobramento do parágrafo, como se fosse umas formas específicas do que foi dito no parágrafo, e as alíneas, e aí elas já são representadas por letra minúscula, é um desdobramento do inciso. Então é um aprofundamento do que foi dito no inciso. Percebam que tudo isso vai se emendando, né? Se encaixando uma coisa na outra. Então não tem como a gente separar na hora de escrever uma lei, de colocá-la, né, dentro de um artigo. A gente não pode deixar de mencionar essas nomenclaturas, porque elas compõem essa estrutura. Então, ali nós temos umas informações sobre o gênero, que o texto de lei ele circula no meio jurídico e traz as normas de conduta da vida social, aí a sociedade de novo. Esse gênero caracteriza-se pelo uso da linguagem genérica e tem uma estrutura específica, a que nós vimos ali agora, né? Sendo organizado em títulos, capítulos e seções. Apesar de conter direitos e deveres do cidadão, a regulação se dá de modo intuitivo pelo uso dos verbos no modo indicativo,
diferente do uso do imperativo encontrado em textos prescritivos. Então é intuitivo porque utiliza os verbos com sentido de certeza e não de ordem, como são os imperativos. Aqui, agora nós vamos fazer umas pouquíssimas atividades, mas em relação ao que nós vimos. Então, as perguntas vocês copiem e respondem no caderno, tá? As imagens vocês utilizam apenas para observação. Então, observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões. Então, nós temos essa imagem aí. E as questões são: 1. O que a fotografia mostra? 2. Essa é uma foto do movimento Direta e Já. O que vocês sabem sobre esse movimento? E 3. A Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição atual, né, assegurou a eleição direta para presidente, uma das reivindicações desse movimento. O que vocês conhecem sobre a Constituição? E aí, nós vamos ler um artigo para depois responder também 2 questões sobre. Então, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Terceiro, e aí já são os incisos, né? Inciso terceiro. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E quarto, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, em relação a este artigo, primeiro, a partir da leitura do artigo, que direito vocês entendem que está expresso ali? Que palavras mostram isso? 2. Essa é a lei em vigor em nosso país atualmente. Na opinião de vocês, o direito expresso nesse artigo está sendo garantido? Por quê? Porque sim, por que não? E aí, para a gente fechar, eu gostaria que vocês completassem essa frase. É meu direito. E aí aqui a gente coloca como cidadão pensante, né? Dentro do nosso ambiente de convívio. Então, o que é do nosso direito? O que vocês acham que são direitos de vocês? E aí vocês escrevam pelo menos, e aí a gente discute no nosso próximo encontro, tá bom? Então, por hoje é só. Falamos, né, desse lado mais formal, textual, né, mas é muito importante para a gente compreender também, né, a questão de norma e de lei, e principalmente dos nossos direitos quanto cidadãos brasileiros. Então, gente, até a próxima aula, um abraço, e nunca deixem de lutar pelos direitos de vocês, principalmente aos que estão na Constituição.